E aí, pessoal, quero falar com vocês hoje sobre essa questão que é até um pouco, hoje em dia, não sei se eu posso usar esse termo, polêmico, né? Que é a mulher submissa. E aí é engraçado porque a gente tem um modelo já para quem nasceu no meio evangélico, meio cristão, e cresce com esse modelo, que a mulher cresce já com essa questão dentro de si de que ela deve ser submissa. E você veja que no meio evangélico é muito comum a gente ouvir, principalmente somente a mulher, que ela deve ser submissa ao seu marido. E ser submissa aqui não significa que tudo aquilo que o marido quer, o esposo quer, a mulher deve fazer. O jeito que o esposo quer, do jeito dele. E aí a gente usa aquele texto bíblico que diz assim, né? E que as mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor. Mas se a gente for fazer a continuidade desse texto, o texto também diz que o marido deve amar a esposa, né? Então a gente ouve muito o termo de que a mulher deve ser submissa, mas dificilmente você vai ver sendo ensinado o marido a amar a esposa. E quando eu falo aqui sobre essa questão que parece ser um pouco polêmica, principalmente nesses períodos que a gente tem vivido, eu não estou associando a um grupo machista, ou a um grupo feminista, ou um segmento tal, ou grupo tal. Eu não estou aqui nem para a direita e nem para a esquerda, entende? É um relato que tocou no meu coração para compartilhar com vocês algo até pessoal, porque chega um certo momento na vida, um período no casamento, em que a mulher ela começa a conhecer a si mesma dentro do casamento. E ela começa a perceber qual é a responsabilidade dela dentro do casamento. Não aquilo que lhe foi ensinado, aquilo que falaram para ela que ela tem que fazer ou deixa de fazer, mas ela percebe dentro de si realmente aquilo que a incomoda ou aquilo que lhe agrada. E ela começa a impor também as suas vontades e seus desejos. Veja aqui que a mulher respeita o homem. Se ele tiver com algum tipo de roupa, alguma coisa, ela não vai mexer com ele. Diferente do homem. O homem já vê uma mulher, dependendo da roupa em que ela estiver vestida, ele mexe, ele fala, assovia e aquelas coisas mais que vocês já sabem. E uma questão importante aqui é quando a mulher ela tem que ter um corpo que agrada ao homem. E quantas mulheres que no ato sexual ou ela não está com desejo da relação sexual e faz para agradar o marido desagradando a si mesmo. Quantas e quantas vezes a mulher, ela para ser submissa ou para fazer conforme aquilo que o homem deseja, ela acaba desagradando a si mesma. Aonde o homem não pensa assim, né? É totalmente diferente. Querendo ou não, a gente pode não assumir até um certo ponto, mas a gente ainda vive numa sociedade patriarcal. E a dificuldade se dá aqui quando o homem usa de sua autoridade para obrigar a mulher a fazer algo que ela não quer. E aí a gente entra nessa outra questão que o marido é a cabeça, como Cristo. E aí você vai ficar nesse ensinamento que nos passaram os nossos antepassados, a Escritura deixa claro, é legal. Mas quando parte das duas partes, do homem e da mulher, a mulher entende que deve ser submissa e o homem entende que ele é como cabeça, como Cristo, que deve amar a sua esposa. E aí sim, quando há essa união de compreensão e de entendimento, as coisas vão dar certo. E aí há uma o quê? Paz, harmonia, transformação no lar, porque os dois estão colaborando um com o outro para que as coisas deem certo. Você veja bem do que eu estou falando sobre colaboração, o poder econômico, por exemplo, dentro do lar, o poder financeiro, se a mulher ganha mais do que o homem, isso é um preconceito, isso é uma dificuldade enorme dentro do lar, né? Ver uma mulher independente, onde ela ganha mais do que o marido, quando eles colaboram com o outro, vivem bem.
Mas se há uma rixa, há um entendimento machista da parte do homem de que ele é o provedor da casa, somente ele tem que ganhar mais do que a mulher, acaba havendo divergência. Quando a mulher amadurece, ela percebe que a relação não tem que ser vertical, de cima para baixo. Ela, no seu amadurecimento, ela entende que tem que ser algo horizontal, está pareado um junto com o outro, de igual para igual. Um paradigma aqui tem que ser quebrado. E quando há de igual para igual, ninguém manda. Há somente uma colaboração das duas partes. A mulher, ela tem que deixar claro quais são as suas vontades, os seus desejos, o que sente. E aí ela aprende a negociar, a conversar. E os dois entram em colaboração um com o outro. E aí a relação dá certo, gente. Porque quando há união, quando há amor, quando há o desejo de estar junto, tudo dá certo. E aí o homem, como cabeça de Cristo, que é o exemplo universal na terra, que é Jesus, e ele traz esse Jesus para dentro de casa, e essa mulher que é submissa, também que entende que tem que ser submissa ao Senhor como igreja, as coisas vão dar certo. Eu puxei aqui para o lado evangélico, para as escrituras, mas poderia falar de uma forma mais secular, mais aberta. Então, você veja bem que o que importa no final de tudo é quando você, nós entendemos de largar a nossa arrogância, o nosso orgulho, o nosso ego e deixar que o amor flua de verdade. Deixar com que a humildade entre na relação. Então tudo vai dar certo. Só depende de cada um de nós, aquilo que realmente nós desejamos. Tá certo, gente? Obrigado pelo seu like, obrigado por se inscrever no canal e vamos que vamos!